Ativando o sistema Pena. Sistema ativado. Introdução à mecânica. Força. Grandeza vetorial. A força é uma grandeza física vetorial que pode alterar a posição, o movimento, a velocidade, a direção, o sentido de um corpo e causar deformações nestes. Para caracterizar o movimento dos corpos, não basta quantificá-los. Como é o caso das grandezas escalares, necessitam também da sua orientação no espaço. Por sua vez, grandezas vetoriais são definidas por um valor numérico, uma direção e um sentido. Assim, grandezas vetoriais podem utilizar um recurso gráfico para descrevê-las, que denominamos vetor. Estes apresentam um módulo da intensidade, direção e sentido. Direção. A direção do vetor é a inclinação da reta suporte em que ele está determinado, podendo ser horizontal, vertical ou diagonal. Só existe uma direção para cada vetor. Módulo. O módulo do vetor, ou intensidade, trata-se do tamanho da grandeza vetorial. O comprimento do vetor é proporcional ao módulo. Um vetor maior representa um módulo maior. Sentido. Trata-se do lado para o qual a grandeza é aplicada, é mostrado pela seta. Uma mesma direção pode apresentar um sentido, ou o seu oposto, podendo ser, para a direita, esquerda, cima, baixo, norte, sul, leste, oeste, e muitos outros. Introdução à mecânica. Introdução à mecânica clássica. Relatividade vetorial. Os vetores são segmentos de reta, com módulos, direções e sentidos relativos. Afirmações como: o vetor A possui módulo maior. O vetor A possui sentido contrário. O vetor A tem mesma direção. Não fazem sentido se não forem relativas. Os adjetivos que caracterizam um vetor sempre terão um ou mais vetores como referência.
Vetores paralelos. Quando seus representantes tiverem a mesma direção, ou seja, se tiverem representantes sobre uma mesma reta ou sobre retas paralelas. Vetores opostos são aqueles que apresentam sentidos relativamente opostos, sendo um deles representado por um sinal negativo na frente do símbolo do vetor. Vetores perpendiculares são a combinação entre vetores com direções relativamente perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus. Vetores oblíquos são combinações entre vetores, que relativamente formam ângulos diferentes de 0, 90 e 180 graus. Introdução à mecânica. Força resultante. O resultado do conjunto de várias forças que atuam sobre um corpo chamamos de força resultante. Esta, por sua vez, será representada por um vetor resultante. As forças que atuam em um mesmo corpo serão representadas por vários vetores. Contudo, o resultado só será representado por apenas um vetor, o vetor resultante. Vetor resultante é o resultado de operações vetoriais, e equivale a um conjunto de vetores. Representa o efeito produzido por mais de uma força. Para determiná-lo com exatidão, é essencial levar em consideração o módulo, a direção e o sentido dos vetores utilizados na operação vetorial. Introdução à mecânica. Operações vetoriais. Uma vez que o vetor representa a força, e a força quando aplicada, pode causar a alteração da quantidade de movimento em um corpo. Dessa forma, podemos entender o vetor
como o percurso da força, que causa o deslocamento do corpo. Assim, no vetor, o percurso da força vai do início ao final do vetor. Da mesma forma, ao aplicar duas ou mais forças em sequência, a força se deslocará do início ao fim de cada vetor, respectivamente. Observemos que ao aplicar duas ou mais forças ao mesmo tempo, as forças realizariam um percurso sobre os vetores. No entanto, a união de todas as forças atuantes sobre o corpo será uma força resultante, e esta será representada por um único vetor, com uma única direção e um único sentido. O vetor resultante. O vetor resultante vai do início ao final do percurso da força sobre os vetores. Compreendido tudo isso, força e vetor resultantes. Concluímos que a força resultante, representada graficamente pelo vetor resultante, é um único vetor, que vai do início do primeiro vetor, início do percurso da força, ao final do último vetor, final do percurso da força, um único segmento de reta. Não importa a sequência dos vetores, o vetor resultante será sempre o mesmo, como também a força resultante por ele representada. Esta regra é a mesma, mesmo quando um corpo está sujeito à aplicação de inúmeras forças.